Bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui no canal Daniel Lopes. E hoje, né, já nesse dia 20 de janeiro, a gente está meio que voltando aqui às nossas conversas normais, né, nossa modalidade normal. E vocês sabem que esse não é o meu cenário de sempre, mas é um dos meus cenários oficiais, né, a gente poderia assim dizer. Então, meus amigos, é sinal de que a coisa vai ficar séria hoje, porque hoje a gente volta ativa com força total e eu quero trazer para vocês aqui um assunto tão tenso, tão tenso, tão forte, tão sério, tão cabeludo, escabroso, que eu não coloquei por acaso, nem de brincadeira, que essa será a live mais difícil aqui da minha vida que eu já fiz, porque eu vou revelar para vocês informações, assim, realmente vitais e cruciais nesse início de 2026, que eu creio que realmente 2026 será o último ano para se preparar. Eu tenho certeza que nesse ano 2026 a gente vai ver coisas insanas acontecendo no mundo. A gente já está vendo com essa questão do Nicolau imaturo ter sido pinçado de dentro do seu país, levado para os Estados Unidos, o que a gente está vendo agora com o presidente Donald com relação à Groenlândia, o que a gente está vendo com o presidente Donald com relação ao Canadá, à Europa, a presença do presidente Donald lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente Donald mostrando um mapa em que os Estados Unidos já controlavam a Groenlândia, o Canadá e até o território venezuelano. Então, já está sendo um mundo muito doido. E eu tenho certeza que vai continuar sendo um mundo ainda mais doido, tá? Mas por que que eu coloquei esse título aí, meus amigos? Deixa eu já explicar para vocês, para a gente não perder tempo. Antes, lembrando que é vital, fundamental você dar o like, você curtir, você comentar, você se inscrever, tá certo? Então presta atenção, preste muita atenção aqui, meus amigos. Esse canal no YouTube aqui, ele vai completar em 2026 20 anos, ok? Se você olhar aí no histórico do meu canal, você vai ver que o meu canal ele é de 2006, tá? Aí você faz uma conta rápida, uma conta simples, né? 2006 para 2026, né? Fica fácil, tá? O meu canal no YouTube ele foi criado, tá aí para todo mundo ver, no dia 12 de dezembro de 2026. Então, no dia 12 de dezembro, foi criado no dia 12 de dezembro de 2006. No dia 12 de dezembro de 2026, o canal completa 20 anos. Meus amigos, nesses 20 anos aqui, você imagina o que eu já vi na minha vida, né? Imagina nas faculdades que eu fiz, nas entrevistas que eu dei, nas entrevistas que eu fiz, tá? As pessoas com quem eu conversei no Brasil e no exterior. Então, meus amigos, nesses 20 anos, eu digo para vocês aí, eu conheci muita coisa, tá? Imagina nessa altura do campeonato as coisas que eu já vi, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu já fui, frequentei e as conversas e reuniões das quais eu participei, tá? Então, eu já li, ouvi e vi muita coisa. Mas eu creio que 60% das coisas mais importantes que eu sei e que eu vi, eu simplesmente eu não posso falar, tá? Por quê? Você fala: "Cara, simplesmente eu não posso", por causa da plataforma, que não aceitaria isso, e por causa de outros motivos que você pode imaginar também, que eu não vou ficar entrando no mérito, tá. Mas o problema é que eu tô com a sensação que o tempo tá acabando, tá, e que a gente tem pouco tempo para se preparar. Mas hoje eu quero dar um presente para você que acompanha o meu canal, que tem sido fiel aqui nesse tempo todo, e eu quero explicar para vocês, abrir para vocês algumas das informações mais sensíveis aqui, que obviamente são informações que me ajudam a ligar os pontos, né. Tem gente perguntando se eu sou da CIA, né. Eu não, graças a Deus não sou da CIA, né, e nunca gostaria de ser, mas eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército Brasileiro, né. Não sei se isso conta, mas conta como minha experiência. Então, meus amigos, com a sen eu não posso falar 60% das coisas que eu sei, que são importantes, são vitais, mas não dá para falar, não tem como. Mas, como eu tô com uma sensação que o tempo tá acabando, que a gente tem pouco tempo para se preparar, eu quero revelar algumas das informações que eu tenho, que são vitais para nós fazermos uma análise madura, real e profunda da realidade na qual nós vivemos, tá? O que você está vendo acontecer no Brasil e no mundo hoje é a fase final de um plano muito antigo que tem sido construído desde o início dos tempos, tá? Dos tempos antigos, que tem passado de geração a geração nos círculos mais fechados do alto escalão do poder, tá?
E você pode até pensar: "Que será que esse pessoal do alto escalão do poder mais teme, né? Será que eles mais temem a rebelião das massas ou perder o seu poder, a sua fortuna, o seu império?" Eu creio que não, meus amigos, porque eles integram um grupo que trabalha tão bem a questão psicológica, que eu creio que o maior medo deles é de desobedecer o seu mestre, tá? Porque medo de Deus eles perdem logo no início, porque eles fazem exercícios específicos para isso, para perder o medo de Deus. Então, meus amigos, nessa aula de hoje, eu quero revelar para você qual é o plano, o que está sendo montado, como isso está sendo montado, para onde que o mundo está indo e mostrar para você que o mundo é um verdadeiro engano, uma verdadeira estratégia de manipulação. É um assunto difícil de falar, a gente vai ter que falar de forma mais metafórica, mas eu creio que todos vocês vão conseguir acompanhar com tranquilidade, tá? Então presta atenção, esse grupo que manda no mundo, eles têm alguns nomes diferentes e eles têm algumas sedes diferentes. Eu não vou falar o nome desse grupo, tá? Por questão de bom senso. Esse grupo que os poderosos do mundo integram, e se você quiser entender um pouco desse grupo, uma das instituições que eles têm, onde eles se encontram, é o Fórum Econômico Mundial. E é por causa disso que eu estou decidindo falar sobre esse assunto hoje, porque está acontecendo o evento lá em Davos e o presidente Donald está lá. Então, meus amigos, esse grupo que decide o destino da humanidade, porque o destino da humanidade para 2026 está sendo decidido agora, lá em Davos, na Suíça. Os caras têm uma reunião aberta e tem uma reunião reservada onde eles decidem se eles vão derrubar o regime iraniano ou não, o que, que eles vão fazer com Nicolai Maduro, entre outras coisas, tá? Só que, para além do aspecto geopolítico, tem outros aspectos aí mais sinistros. A primeira coisa que você precisa entender para você poder interpretar corretamente a realidade do mundo é você entender que, acreditando você ou não, e sendo verdade ou não, a elite global é esotérica. A elite global é mística. A elite global gosta daquilo que é oculto e vive conforme as questões ocultas. Tanto a Cabalá, numerologia cabalística, numerologia pitagórica, né, os mais diferentes ramos do ocultismo, esse pessoal acredita nisso. Não precisa ser verdade. O que é importante para nós é que eles acreditam, tá? Eu não acredito, você não acredita, mas eles acreditam. Então, o que que significa isso? Eles seguem uma visão de mundo esotérica. E essa visão de mundo esotérica, ela está diretamente relacionada à própria ideia de grupos secretos, sociedades secretas. A gente sabe que a elite global se reúne em sociedades secretas, então, se existem sociedades secretas, eles fazem coisas estranhas lá dentro, do contrário, não precisava ser secreta, tá? E existem vários níveis de sociedade secreta. Existe sociedade secreta que apenas o que ela faz é secreto, mas todo mundo conhece o nome. Existem sociedades que você não sabe o que ela faz e você também não sabe que ela existe, porque o interesse é que o nome dela não apareça. Ela não tem uma sede, ela não tem uma reunião aberta e ela não faz convites aleatórios, tá? Então, a própria existência das sociedades secretas e o fato da elite global integrar essas sociedades mostra que tem um plano acontecendo ali no oculto, tá? Além disso, além de existir as sociedades secretas, existem também as agências de espionagem de inteligência. A gente está falando na CIA, a gente está falando na MI6, a gente está falando na FSB e por aí vai. O que que significa isso? Existem grupos secretos de espionagem, existem grupos secretos de reuniões privadas, onde eles decidem o que que vai acontecer no mundo. Então, meus amigos, existe uma direta conexão entre as sociedades secretas e os grupos de espionagem, entre o ocultismo e a inteligência. A gente não pode esquecer como a gente vê em filmes que têm base na realidade, como o filme O Bom Pastor, que é dirigido pelo Robert De Niro e é estrelado pelo Matt Damon e a Angelina Jolie. É um filme, ou seja, é uma ficção, mas é inspirada em fatos reais. Ela conta a história do James Jesus Angleton, que foi o cara que criou a CIA. E o cara que criou a CIA, eles criaram isso dentro de uma sociedade secreta chamada Skull and Bones, ok? Então a CIA, a agência de espionagem mais poderosa do mundo, foi criada dentro de uma sociedade secreta ocultista, onde eles fazem cultos ali e coisas estranhas, ritualísticas, tá? Repetindo,
Não importa se o culto é verdadeiro ou não e se as entidades existem ou não. Importa que eles se reúnem em sociedades secretas, as sociedades secretas têm aliança direta com os centros de espionagem e os centros de espionagem, junto com as sociedades secretas, controlam o mundo e decinem o destino da humanidade, tá? Então esse grupo ele tem uma agenda. E presta atenção, tá? Essa é uma das aulas mais sérias aqui, mais difíceis que eu tô dando aqui para vocês, porque a gente está tocando numa membrana aqui que é muito sensível, é muito áspera, é muito delicada. Então esse grupo, eles têm uma agenda. E essa agenda é preparar o mundo para a chegada de uma figura. É preparar o mundo para descristianizar o mundo, ok? Esse é o objetivo do mundo. Esse era o objetivo, por exemplo, de Aleister Crowley. Aleister Crowley que você pode pensar, Aleister Crowley era um doido. Aleister Crowley era um cara que se achava a besta do apocalipse, que se achava ali o bruxo mais maligno da história da humanidade. Aleister Crowley era apenas um doido. Apenas um doido que está na capa, por exemplo, de boa parte dos álbuns que permearam o mundo nos anos 60 e 70. Você pega ali o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, tá a foto ali do Aleister Crowley lá. Você pega o álbum do Rolling Stones, Goat's Head Soup, tá lá o Crowley lá. Você pega ali todo o trabalho do David Bowie, tá ali o Crowley lá. Na verdade, quando você pensa no movimento da contracultura, que foi o movimento hippie foi uma contracultura, mas contra qual cultura? Contra a cultura cristã, ok? O movimento hippie, que é chamado de contracultura, ele foi completamente inspirado em Crowley. E em Crowley já havia aquela ideia de libido, substâncias ilícitas e rock and roll, ok? Essa ideia de libido, substância ilícita e rock and roll, estou adaptando, vem do Crowley. E o Crowley está não apenas influenciando toda a cultura, o Raul Seixas também, com a Ordem do Templo e Oriente, mas também ele está influenciando todo o setor da inteligência, todo o setor da espionagem, todo o setor político também. Então, meus amigos, o Crowley, ele tinha uma missão, e a missão do Crowley qual que era? A missão do Crowley era descristianizar o mundo e preparar o mundo para uma ordem nova do planeta. E essa ordem do planeta nova, ele entendia como a passagem da era de Osíris para a era de Horus. A era de Osíris é aquele pai que entrega sua própria vida para salvar os seus filhos, como a gente vê lá a ideia cristã, a ideia bíblica, e ele queria substituir essa idade de Horus por uma idade a idade de Osíris pela idade de Horus, tá certo? Esse era o plano de Crowley, tá? E esse mesmo plano de Crowley é o plano que está dentro dessas sociedades secretas que as elites frequentam, e seguem, e vivem, e obedecem, ok? Então essas elites globais, elas seguem uma ideia de que eles foram escolhidos por serem muito especiais, eles acreditam nisso, não precisa ser verdade, mas eles acreditam nisso. Eles são tão especiais que eles foram escolhidos para fazer a humanidade passar para a próxima fase evolutiva, que é a passagem da era de Osíris, que é a era do cristianismo, para a era de Horus, que é a era do neopaganismo, a era pós-cristã. É por isso que, independente de qual país você está, independente do ramo, toda essa elite global é anticristã, tá? Mas ela não é apenas anticristã, ela é anti, principalmente, o cristianismo verdadeiro. A única forma que você tem de resistir a esse plano é ser um cristão verdadeiro, tá certo? Então, meus amigos, todos esses grupos globais e aqueles que o frequentam, você pode falar, Daniel, peraí, me fala o nome de um grupo. Ué, sempre falavam que o grupo Bilderberg, ele era um grupo secreto, tá? Agora, quando você entra na internet, você vai ver que o grupo Bilderberg, eles têm um site agora. Aquilo que todo mundo falava, isso aí não existe, isso é fantasia. Meus amigos, os caras têm um site, e no site você tem a lista do comitê diretor. Tô colocando no chat aí para vocês, tá? Só para quem tá no YouTube. Nesse chat, você vai ver ali que tem uma lista de pessoas importantíssimas. Esses caras são parte das pessoas que mandam no mundo.
Aqui a gente tem o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, que é um dos donos do grupo Bilderberg. A gente tem o Peter Thiel, que botou o presidente Donald no poder, que também é um dos donos do grupo Bilderberg. Na verdade, dizem que os dois disputam quem manda mais, o Peter Thiel e o Eric Schmidt, tá? A gente está falando só de bilionários. Aqui a gente tem também o Satya Nadella, que é CEO da Microsoft, tá? Só pessoas poderosíssimas. A gente tem o Alex Karp, que é o CEO da Palantir Technologies. Nós temos o André Hoffman, que é o vice-presidente da Roche, que agora também é um dos co-diretores do Fórum Econômico Mundial, junto com o Larry Fink, o CEO da BlackRock. A gente tem também o Borge Brende, que hoje é o CEO do Fórum Econômico Mundial, é o presidente do Fórum Econômico Mundial, substituindo o Klaus Schwab. Tá? Então, se você quer saber um pouco de quem são essas pessoas, né? Você tem o Gerhard Zeiler, né? Que é presidente da Warner Bros., da Discovery, tá? A gente tem ali o Fareed Zakaria, que é um dos maiores apresentadores de televisão nos Estados Unidos. Então, esses caras aqui são parte dos grupos que comandam o planeta. E o comitê diretor do Grupo Bilderberg é uma espécie de grupo secreto que também decide o destino da humanidade. E aqui você tem um direto vínculo entre o Grupo Bilderberg e o Fórum Econômico Mundial, tá certo? Então, é sobre essa galera que a gente está falando. Agora, preste atenção. Nesse momento agora, eu vou explicar para vocês como é que esse grupo funciona, tá? Preste atenção. Existem vários níveis que o cara vai chegando até ele ter o acesso a todo o plano, tá? O plano geral é descristianizar o mundo e criar uma ordem internacional nova que supere o cristianismo. Esse é o plano, tá? Então, no alto escalão desse poder, no grupo mais seleto, esse grupo existe e esse grupo tem um nome. Eu não vou falar o nome dele, aí você se vira para encontrar, tá? Falar o nome não vai dar para falar, que faz parte das coisas que a gente não tem como dizer. Então, esse grupo, ele não é um qualquer vilão. Imagine isso como um filme da história da humanidade. Esse grupo, o objetivo dele é implementar um sistema total. Esse grupo tem uma história, tem uma doutrina, tem uma hierarquia, tem um cronograma e tem uma visão escatológica própria, ou seja, uma visão de final do mundo própria. E esse livro vai mostrar que esse livro não, existem alguns livros que contam essa história, mas esse grupo eles são muito pacientes e eles são invisíveis. E eles têm uma estratégia, tá? E a principal estratégia deles não é estabelecer um confronto direto, mas é usar o tempo, o sigilo e a erosão gradual dos valores, ok? Presta atenção, meus amigos. Quanto mais você vê alguém criando projetos que vão diretamente contra o cristianismo, contra a moral e os valores cristãos, faz parte deste plano, tá? Então esse plano, ele não é implementado de forma clara nem linear. Ele é revelado em fragmentos, ok? Só os caras que estão no alto escalão do poder desse grupo conhecem o plano todo. Para quem está dentro desse grupo, ele é revelado em fragmentos, tá? Em reuniões internas, em reflexões, tá? E essa fragmentação, esse particionar do conteúdo, do conhecimento, do plano, não é acidental, ele reproduz ali o método. O que é o método? O método é que ele só revela aos internos apenas o necessário no momento certo. Então, este plano e tudo que a gente está vendo hoje no mundo está diretamente relacionado a isso, tá, meus amigos? Presta atenção. Tudo que o presidente Donald está fazendo agora, tudo que vai acontecer no Brasil em 2026 nas disputas pelo Executivo Nacional, tudo que a gente está vendo acontecer na Europa e no Oriente Médio, faz parte desse plano desse grupo, ok? Tá? Então, isso que você está assistindo acontecer no mundo agora é este plano sendo colocado em prática. Esse plano, portanto, ele tem fases estruturais, ele tem métodos, ele tem uma construção de narrativa, ele tem cronogramas e ele tem mecanismos, ok? Então, nesse momento, eu quero começar a mostrar para você o que esses caras estão implementando, tá bom? E a sua lógica de fundamentação, tá? O que eu vou falar agora para vocês vai fazer ficar muito claro o que você está vendo aí acontecer no mundo hoje, perfeito? Presta atenção. A lógica fundamental desse plano
Ah, qual o plano? Meus amigos, eu não vou falar o nome do grupo mais do topo, tá? Mas pensem, Grupo Bilderberg, Fórum Econômico Mundial e os caras que mandam ali dentro, tá bom? Então a lógica fundamental desse plano é, preste atenção nessa frase, dominação pela normalização. Eu gostaria até que vocês escrevessem isso. Dominação pela normalização. Meu irmão, se você puder, faça igual a mim aqui, ó. Faz o seguinte, pega um caderno, beleza? E escreve, tá bom? Escreva primeiro aí, dominação pela normalização, tá? É a primeira ideia. Então, o que que significa isso? O elemento mais importante do plano não é um evento específico, assim, ó, dominei, não é isso. É uma lógica de ação, tá? Diferente dos vilões clássicos aí, né, de filmes, né, que fazem ali uma tacada final imediata, esse grupo é diferente, tá? É claro que é um grupo que serve ao demo, serve às trevas e está no alto escalão do poder, controlando, presta atenção no que eu vou te falar agora, controlando todas as religiões do mundo. Todas, tá? Controlando todas as religiões do mundo. Não importa a sua religião, tá? Eu sou cristão evangélico. Eles controlam o cristianismo evangélico. Se é católico, eles controlam o cristianismo católico, tá? Inclusive, se você não leu esse livro aqui, tu tá por fora. Eu duvido você conhecer alguém que sabia mais dos bastidores do catolicismo do que o padre Malachi Martin. Padre Malachi Martin era assessor do cardeal Agustin Bea, insider do Vaticano, que observou tudo o que aconteceu durante o Concílio Vaticano II. E as coisas que ele viu lá e ele teve contato foram coisas tão escabrosas, mas tão escabrosas, que o cara decidiu sair fora, abrir mão dos seus votos de padre jesuíta e deu linha na pipa e começou a escrever alguns livros de ficção, mas que contavam toda a verdade, tá? Então, meus amigos, nesse livro aqui, que o original é Windswept House, eu tenho o original em inglês aqui, ó. Esse aqui é o meu antigão, ó, tá todo mofado aqui, ó. Windswept House, a Vatican Novel. Eu já era fã desse livro. Graças a Deus, agora a editora Sétimo Selo liberou em português O Último Papa, uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano. Infiltração diabólica de grupos que servem o demo dentro do Vaticano. Eu digo para vocês, meus amigos, esses caras controlam cristianismo católico, cristianismo evangélico, igrejas católicas, igrejas evangélicas e por aí vai. Ah, mas Daniel, você não é evangélico? Eu tento ser um evangélico que condena essas coisas, que luto contra essas coisas, que desconstruo essas coisas. Porque a única resistência que sobrou é o verdadeiro cristianismo. É quem segue à risca o cristianismo bíblico e não é iludido por essas falsas doutrinas. Tá certo? Então, meus amigos, eu quero deixar essa dica para você hoje. Livraço, tá? Tem gente já aí falando, li, tô lendo e é sensacional. Esse livro aqui eu consigo hoje para você 45% de desconto no saldão da Livraria Daniel Lopes. A minha equipe já está colocando o link. É um livro que sai de R$ 160 por 87, tá? Claro que é um livro aqui que é um livro de 770 páginas, quase 800 páginas, tá bom? Então, como é que esses caras controlam tudo e estão descristianizando o planeta? Eles estão fazendo isso através da dominação pela normalização, tá? O objetivo é passar despercebido, a ponto da presença deles não ser vista como ameaça. Ou seja, meus amigos, prestem muita atenção que agora a gente vai entrar em assunto sério. Sabe quando a gente fala sobre o pessoal do delito organizado? Tô mudando o nome aqui para facilitar, né? A gente fala assim: "Ah, existe o cara que pega a galinha dos outros, mas tem o delito organizado". Você já percebeu que o delito organizado, ele é tão organizado que ele não aparece mais como delito? Ele é agora a própria prefeitura, o governo estadual, o governo federal, ele é os correios, ele virou tudo. Ele é o serviço de gás, ele é o serviço de luz, ele é o serviço de internet, ele é o serviço de segurança, ele é o serviço de educação. Eles não querem mais serem um negócio separado da sociedade. O pessoal do delito organizado se tornou tão poderoso, mas tão poderoso, que agora você não consegue mais enxergar onde é que eles estão, porque eles estão em todos os lugares. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando para vocês? É a mesma lógica. Os caras não querem que o movimento deles seja um movimento contra o Estado. Agora o delito organizado
é o próprio Estado, ok? Então isso é o quê? A dominação pela normalização. Você não consegue mais enxergar onde o cara está, porque o cara está totalmente integrado à vida. Você vai lavar o teu carro, o dono lá do lugar que lava o carro é do esquema. Você vai, num hotel, o dono do hotel é do esquema. Você vai alugar um carro, o dono do carro o dono da empresa que aluga carro é do esquema. Você vai, na padaria, você vai no supermercado, você vai comprar um carro novo, você vai fa é tudo do mesmo da mesma galera. Você vai botar dinheiro no banco, é da galera, ok? E essa galera do delito organizado e essa galera que serve o demo e quer dominar o mundo, é tudo a mesma galera, ok? O que você precisa perceber é o seguinte: vocês já perceberam que no Brasil tem um Estado muito poderoso? E esse Estado muito poderoso, tempos atrás, ele tinha uma briga com a galera do delito organizado e agora não tem mais? Você sabe que Estado é esse? Escreve aí pra mim se você sabe, enquanto eu vou pegar um copinho d'água. Qual era um Estado brasileiro super poderoso que tinha grandes problemas com o delito organizado e hoje a convivência tá mais tranquila? Qual estado que é esse? Diz aí pra mim, estado do Brasil aí. Bota aí, ó. É, Nascimento já acertou, Game Zoeiro, Vanessa acertou. Tá, vocês sabem, tá? Tá bom? Vocês já sabem qual é o estado. Por que que a briga, a confusão acabou? Porque essa galera fez um acordo falando: "Ó, fica na sua, eu fico na minha", e essa galera começou a se infiltrar no estado e virou o próprio estado, ok? Então prestem muita atenção, meus amigos, o que você vê no mundo hoje não é uma disputa esquerda e direita, é essa galera, esse grupo que serve ao demo, se infiltrando em tudo e arrumando as pecinhas do jeito que eles querem para quê? Para descristianizar o mundo e trazer o reino maligno para o planeta Terra. É isso, ok? Então o que que eu estou querendo dizer? O mal, ele hoje está tão disfarçado, mas tão disfarçado que você não consegue enxergar onde ele está. E muitas vezes ele está exatamente onde você menos imagina. Se você pensa assim: "Ah, existem os servos do demo". Onde é que os servos do demo não estão? Na igreja. Não, é aí que eles estão, ok? É exatamente ali que eles estão por 2 motivos. Primeiro, eles querem destruir as igrejas. Segundo, eles querem se disfarçar de cristão exatamente para isso, para que ninguém suspeite que ele é servo do demo, ok? Estão conseguindo entender a ideia? Ou seja, hoje, se você não amadurecer e você não for um cara atento, você não vai conseguir enxergar onde está o mal, porque o mal está hoje e agora, onde você menos imagina, porque o objetivo deles é dominar por normalização. A lógica de ação deles não é embate direto, é normalização progressiva de todos os serviços da sociedade estão na mão deles e até as igrejas estão na mão deles. Tá? Então o objetivo deles é se tornarem indistinguíveis, ao ponto da presença deles não ser percebida e nunca ser identificada. Tá? Isso se manifesta por 3 ideias principais. Nada pode parecer muito estranho, tudo deve parecer inevitável, aconteceu porque tinha que acontecer, e o avanço do plano deles nunca é percebido. Só eles percebem o avanço do plano. Qual é o avanço do plano? Dominar tudo e descristianizar a sociedade, fazer a sociedade abandonar completamente os preceitos cristãos. Mas a humanidade não está percebendo isso. A humanidade hoje acha normal você ir para a igreja e o cara pegar a Bíblia e não pregar a Bíblia. A humanidade hoje acha normal você ir para uma igreja e o cara não falar de salvação. A humanidade hoje acha normal você ir para a igreja e ninguém falar que você tem que parar de pecar para ir para o céu. Na verdade, ninguém nem fala de céu. Você vai para a igreja e o cara fala só como virar cristão para ganhar dinheiro. Ou seja, isso é doutrina satânica dentro da igreja. Isso faz parte do plano. Isso está se normalizando. Acabou de ser normalizado. Está super normalizado. Só que as pessoas estão anestesiadas. As pessoas estão enfeitiçadas. As pessoas estão apáticas. E elas não conseguem enxergar isso. Ou seja, a teologia da prosperidade, entre outras várias teologias, são parte desse plano de destruir o cristianismo sem fechar as igrejas. É só você trocar a sã doutrina pela falsa doutrina. Isso não é novidade nenhuma para quem lê a Bíblia, porque o apóstolo Paulo já tinha nos avisado mais de 2000 anos atrás, na carta que ele escreveu para o seu discípulo Timóteo, 1 Timóteo 4:1, dizendo o seguinte, diz o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4:1,
O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios que impedem e proíbem o casamento e ordenam a abstenção de manjares que Deus repartiu entre todos os homens como ação de graça, ok? Então, meus amigos, a Bíblia já falava sobre isso há muito tempo, que o inimigo entraria nas igrejas e traria doutrinas de demônios, ou seja, o grupo é tão bem organizado, é tão bem infiltrado, que você não consegue enxergar onde eles estão. Às vezes ele está muito mais perto do que você imagina, e eles estão nos lugares mais improváveis, como as igrejas. Porque se você pensa, se um cara trabalha para o mal, trabalha para o delito organizado, trabalha para o demo, serve o demo, o único lugar que eu acho que ele não vai estar é na igreja. Não, é aí que ele está. É aí que ele está, ok? Então, meus amigos, o avanço não é percebido. Essa lógica faz parte do plano e faz o plano um negócio muito difícil de identificar e muito assustador, porque não tem um ponto de ataque, não tem um lugar onde eles estão, não tem um dia D anunciando, ó, agora a gente dominou tudo, não. Existe até um clímax no final, existe até um objetivo final, mas ele é preparado por décadas e décadas e décadas, por várias ações pequenininhas discretas, tá? Você tira um cara do governo, bota outro cara, um cara que você botou que não tá mais obedecendo, você tira, entendeu? Aí, preste muita atenção no que eu vou falar agora para vocês, tá? Mais uma vez, grupos de espionagem, grupos de ocultismo e grupos de grupos políticos, tá tudo misturado. Então presta atenção, eles colocam pessoas no poder e se esse cara não obedecer e não continuar obedecendo, eles tiram essa pessoa do poder. E às vezes, presta atenção no código que eu vou falar agora, tá? Agora para quem presta atenção e para quem tá inteligente. Às vezes eles colocam alguém no poder, aí o cara não obedece, eles tiram o cara do poder, bota o cara no chilindró, depois fala pro cara aí, gostou aí, aprendeu com a punição, ficou de castigo, né? Agora vai obedecer o papai? Se você obedecer o papai, papai te coloca de volta no poder. Aí o papai coloca ele de volta no poder. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Ou será que é novidade? Você entendeu? Botei no poder, desobedeceu, botei no chilindró. Entendeu o recado? Te coloquei de volta no poder, ok? Ping-pong. É assim que o negócio funciona, tá? Então, meus amigos, presta atenção. Esse plano, ele tem 6 fases. Eu quero comentar essas fases com vocês agora. Só gostaria de eu vou tomar eu botei a água e não bebi, tá? A boca tá secando aqui. Presta atenção. Eu gostaria só de lembrar vocês, eu acho que vocês ficaram desacostumados, né, com as nossas lives. A gente está numa situação aqui inaceitável. A gente está com quase 15.000 pessoas assistindo ao vivo e só 5.000 likes. A gente está com 14.765 pessoas assistindo ao vivo e 5.000 likes. Tem 3 vezes menos like do que gente assistindo. Então, enquanto eu tomo meu copinho de água, se você quer que eu continue essa aula, porque agora que o bicho vai pegar, agora que o negócio vai ficar mais claro, mais sério, acelera aí no like, tá? Inclusive porque hoje a gente volta com a palhinha da arca. Tá bom? Então vamos lá. Bora lá. Fase zero. A ocultação como estado permanente. Presta atenção. Antes mesmo da preparação ativa, existe aquilo que a gente pode chamar de fase zero, que é a base do plano, que é, presta atenção, a ocultação. Esse grupo que controla o planeta e que serve o demo e que está infiltrado em tudo quanto é lugar, até nas igrejas e religiões, eles se definem pelo segredo. O segredo, o disfarce, a ocultação, o não ser percebido é a alma desse grupo, tá? Porque esse grupo, assim como o demo, opera nas trevas, opera no segredo. E é por isso que um dos símbolos desse grupo é a coruja. Porque a coruja é um animal predador noturno. A coruja, ela sai de casa para trabalhar de madrugada. E é claro que essa galera aqui também trabalha de madrugada, principalmente depois da meia-noite, principalmente no pico das 3 da manhã, é onde o negócio está mais pegando lá nas conversas deles com os seus mestres espirituais, ou mestres ascensionados, ou mestre ascendido, ou anjo caído, aí você escolhe o que você quiser. Então, meus amigos, a coruja é um animal que
enxerga no escuro, porque ela tem um olho muito grande. E você que é um cara que conhece aí muita coisa, que é estudado, aí ó, Rafael Ferreira. Ó, Rafael Ferreira ganhou pontos de participação, medalha de honra ao mérito, bala Juquinha, salsifufu, glu-glu e ié. Ganhou todos os prêmios aí, porque ele identificou onde é que tem esse grupo e tem a coruja, tá? É o Cláudio Luiz também, ou seja, é a Grota da Coruja, que é lá em São Francisco, na Califórnia. Ali, meus amigos, quem frequenta aquele lugar ali? Os caras mais poderosos do planeta. Presidentes americanos, ex-presidentes, procuradores gerais dos Estados Unidos, juízes importantes, senadores, deputados e por aí vai. E lá existe um culto, e esse culto, altamente esotérico, já foi filmado e já foi presenciado por 2 pessoas diferentes, tá? Um deles é o deixa eu ver aqui, como é que é o nome do cara? O nome do cara é Alex João. Já ouviu falar no Alex João? Alex João foi lá e filmou. E também o cara que escreveu o livro Os Homens que Encaravam Cabras, o John Ronson. Ambos esses caras foram até lá e viram presidentes, ex-presidentes, senadores, deputados, juízes poderosos, procuradores da república e tal. Graças a Deus, só nos Estados Unidos que tem isso, aleluia. Eles viram esses caras todos ali. Por quê? Porque eles cultuam a coruja, porque a coruja enxerga nas trevas, enxerga na escuridão. Então, meus amigos, o grupo se define pelo segredo, pelo sigilo, trabalhando nas sombras. O sigilo não é uma medida de segurança, é parte da identidade deles. A função primordial deles, o plano zero, é não ser identificado. É ninguém perceber que o cara é do demo e trabalha para o delito organizado. Ou seja, só que dentro desse grupo tem uma regra. Por quê? O sigilo não é para eles apenas uma medida de segurança, é parte da identidade. Então eles entendem que até dentro do próprio grupo deles tem que ter sigilo também, tá certo? Então, quem está dentro desse grupo no alto escalão sabe que saber pouco é normal, saber muito é perigoso. Agora, saber tudo é um privilégio de pouquíssimos. E eu creio que dentro desse grupo, vocês sabem. Diz aí para mim, você que tem estudado, estuda comigo, é um cidadão vigilante, está acostumado a estudar. Diz aí para mim, quantas pessoas que estão lá no topo dessa pirâmide conhecem tudo? Diz aí. Tem um número, e esse número é muito específico, esse número está diretamente relacionado a tudo que a gente conhece do Demon, né? Diz aí pra mim, ó, Fabrício. Fabrício também ganhou medalha de honra aí ao mérito. A Eliane Sontag também ganhou. Ailton Pinheiro também ganhou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais gente. Foi pouca gente, hein? Ó, Vitor Gomes acertou. Parabéns, Vitor. Deixa eu ver aqui no Instagram. Ó. Eu sou Eduardo Azevedo, também acertou. Iago Gonçalves Tatu acertou. Meus amigos, quem sabe mesmo tudo, no planeta são só 9 pessoas, ok? E esse é o famoso grupo dos espectros, dos Nazgûl, dos 9 homens desconhecidos da Ordem dos 9, tá? Quem são esses 9? Ah, meus amigos, eu não ouso dizer. Se você quiser saber um pouco disso, só lá na arca. Mas vamos voltar. Presta atenção. Dentro do grupo, saber pouco é normal. Saber muito é perigoso. Saber tudo é privilégio de muito poucos, tá? Isso cria efeito. Por quê? Para quem está dentro desses grupos, gera uma dependência hierárquica. E para quem está olhando de fora, você olha, caramba, o negócio é profundo, é uma ameaça invisível. Então, a ocultação não termina em nenhuma fase. Mesmo nos momentos de maior expansão, de maior profundidade, o grupo continua operando nas sombras, com camadas de disfarce, instituições paralelas e identidades fragmentadas. O que significa isso? Espera aí, Daniel. O que é camada de disfarce? Você acha que o cara é pastor, mas o cara serve o demo. Ele está disfarçado de pastor. Você entra numa igreja e acha que é uma igreja, não é. É uma falsa igreja criada por eles para fingir que está te levando para o céu e te levar para o inferno. E identidade fragmentada, por quê? Esses caras passam, como o Jean Chipa falou, medalha de honra para o Jean Chipa, eles passam por um processo de fragmentação da identidade exatamente naquilo que a gente conhece como transtorno dissociativo de personalidade ou múltiplas personalidades. Projeto letra M, letra K, depois a palavra UTA é exatamente isso. Envolve até implantes, ok?
o negócio não é brincadeira não. Você pega o filme Fragmentado, do Shyamalan, tu vai entender um pouco, tá? Nós falamos sobre a fase zero. Você quer conhecer a fase um? Tá? São 6 fases, meu amigo. Tá preparado? Fase um, meus amigos. Ó, a gente tá com 16.000 pessoas assistindo e apenas 8.000 likes. Metade da galera que tá assistindo não deu like. Isso aí é injustiça, isso é vacilo, hein? Tô te dando aula aqui na moral, então acelera o like aqui que eu vou tomar mais uma aguinha, deixa eu encher meu copo aqui, tá? Quem dá like ganha ponto de participação, tá? Igual aula aqui, tô fingindo que eu tô dando aula na faculdade, na sala de aula do colégio, tá? Vocês sabem que eu dei aula muitos anos em faculdade, dei aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro na área de Filosofia da Educação, dei aula na Universidade do Estado do Rio de Janeiro na área de Linguística, dei aula em colégio de filosofia, de redação, língua portuguesa, então tô acostumado a dar aula, só que tem que participar. Quando eu falar alguém participa aí, tu tem que participar, tá bom? Então vamos lá. Fase um, continuando aí, que eu vi que já subimos de 8.000 para 9.000 likes, beleza. Fase um, a primeira fase ativa do plano é a preparação. A preparação desse plano é longa, ela é silenciosa e ela tem um método muito claro. E essa fase da preparação, que é a fase um, ela inclui observação dos territórios. Preste muita atenção, amigos. Observação dos territórios onde o cristianismo é mais forte, tá? Identificação de vulnerabilidades sociais, emocionais e institucionais. Vamos aqui por partes, tá bom? Porque são 4 pontos aqui nessa primeira fase e eu quero destrinchar esses pontos aqui, um por um, tá? Na sequência, para a gente poder entender legal aqui como é que fica, tá? Então presta atenção. No alto escalão desse sistema, os caras ficam de olho em locais que têm mais cristãos e que o cristianismo é mais forte. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, quais são os maiores países, quais são os maiores países cristãos do mundo? São esses lugares que os caras dão atenção total, tá? Meus amigos, vamos de baixo para cima. 10º lugar onde tem mais cristão no mundo. É um empate entre Alemanha, Reino Unido e Itália. 9º lugar, por incrível que pareça, o dragão do Oriente. 8º lugar, os etíopes. 7º lugar, os russos. 6º lugar, o pessoal da República Democrática do Congo. E agora o negócio vai esquentar, porque agora é o top 5. Top 5, Filipinas. Top 4, os nigerianos. 3º lugar, México. 2º lugar, Brasil. 1º lugar, Estados Unidos. Ou seja, os lugares que esses caras mais estão de olho no mundo: Estados Unidos, Brasil e México. Ali são os 3 lugares em que eles trabalham de forma mais intensa e mais detalhada, com mais cuidado, tá? Com mais afinco. Então, você, querendo ou não, você está num desses países, imagino eu, porque eu acho que a maioria das pessoas que está acompanhando essa aula está no Brasil. Então, meus amigos, o que significa isso aqui? Significa que aqui onde nós estamos, o plano é muito forte, tá certo? O plano é forte pra caramba. É óbvio que essa galera tem uma sede muito forte nos Estados Unidos e uma sede muito forte aqui no Brasil, tá? Então Daniel, é para eu concluir o que com isso? É para você concluir que as disputas que vão acontecer por aqui nesse ano serão completamente controladas por esses caras. E eu não tenho dúvida, a não ser que você vire um cristão de verdade e comece a orar. Se a gente não orar, eles vão colocar um representante deles no poder. Porque a própria Bíblia nos diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ou seja, se o povo não se humilhar, orar e buscar o Senhor e se converter dos seus maus caminhos, eles vão colocar, mais uma vez, porque já fizeram várias vezes, não um terceirizado,
não um coleguinha, e alguém deles mesmo, no poder. Então, primeiro ponto dessa fase de preparação, eles observam os territórios onde o cristianismo é mais forte, está dando mais problema. E aí eles querem embaralhar tudo. E não é por acaso que nesses 3 países, Estados Unidos, México e Brasil, o pessoal do delito organizado está dominando tudo. Está se transformando o próprio Estado, porque faz parte desse plano, para impedir o avanço do cristianismo verdadeiro. Então, na fase 1, tem várias etapas. Primeiro, observar os territórios onde o cristianismo é mais forte. Já vimos aí. Segunda etapa, identificação de vulnerabilidades sociais, emocionais e institucionais. Como a gente pode torcer a sociedade de forma que eles se afastem do cristianismo? Como é que a gente pode manipular as emoções de uma sociedade ou de um grupo, de uma pessoa? Como é que a gente pode capitalizar em cima das vulnerabilidades de instituições para poder dominar, ok? Agora, uma das partes mais importantes para eles, seleção de indivíduos com potencial de recrutamento, ok? É claro que com a ajuda dos guias espirituais, dos seus mestres, e o mestre fala aqui, ó, na orelha esquerda sempre, o mestre dá um bizu aqui e fala, ó, aquele ali tá preparado, chama esse que esse aí é bom, esse aí tem perfil. Então, a seleção do recrutamento dos indivíduos com grande potencial. E aí, o que que acontece? Eles escolhem essas regiões, veem as vulnerabilidades sociais, emocionais e institucionais, escolhe os indivíduos e monta um grupinho, cada grupinho numa região dessa, tá? Espalham no país vários grupinhos em vários lugares. Então, o ponto central dessa primeira fase não é agir, é o diagnóstico. Na verdade, o grupo ele age como um organismo que estuda o ambiente antes de se expandir. E nessa estratégia, se precipitar é sempre um erro grave, tá? Isso revela que o grupo é antigo, é paciente e é estrategicamente superior à maioria dos indivíduos que existem no planeta. Que a maioria dos indivíduos que existem no planeta diz que é cristão, mas não lê a Bíblia, diz que é cristão, mas não ora, diz que é cristão, mas não pede perdão pelos seus pecados, diz que é cristão, mas não prega o cristianismo, diz que é cristão, mas vive no pecado, e diz que é cristão e não sabe nada de nada sobre nada e não entendeu o que diz em Oséias 4,6, o meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento, ok? Então a maioria esmagadora das pessoas não tem qualquer chance de se contrapor a esses caras, sabe por quê? Primeiro, eles nem sabem que esses caras existem e eles nem sabem que boa parte das pessoas que ele está vendo na televisão, seja na novela, no filme, no noticiário, e uma boa parte também de quem ele vê no cenário político é desse grupo, ok? Então, meus amigos, a única maneira de você não ser engolido por esse grupo é você ser cristão e ser cristão de verdade. O que é ser cristão de verdade? É quando Jesus diz em João 8,31, quem quiser vir... Peraí, João 8,31, não é quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz, que isso é importante. Aquele que permanecer na minha palavra será verdadeiramente meu discípulo. Meu irmão, hoje o cara diz que é cristão, ele nem lê a Bíblia, ele nem conhece a palavra, ele não sabe nada de nada, zero de zero. Esse cara não é cristão. Jesus fala, quem quiser vir após mim. O que que significa isso? Quem quiser ser um seguidor meu. O que que é ser um seguidor de Cristo? É ser cristão. Então a gente pode adaptar essa frase de Cristo, que está no Evangelho de João, quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, vai aquele que permaneça na minha palavra, permanecer na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, ou seja, você só pode ser cristão se você permanecer na minha palavra. E se você permanecer na minha palavra, você será liberto e vai conhecer a verdade. E quem conhecer a verdade vai ser liberto, tá? Aquele que permanecer na minha palavra será verdadeiramente meu discípulo e conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse cara é o único que pode resistir, que vigia e ora incessantemente para que não caia em tentação. Esse cara que nega-se a si mesmo e toma a sua própria cruz. Esse cara que é batizado na água, mas também é batizado no fogo do Espírito, assim como o próprio João Batista disse, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar os cadastros das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Ou seja, o próprio João Batista que batizava com água falou que Jesus batizava com fogo. E eu digo para vocês, a ampla esmagadora dos cristãos no mundo hoje nunca nem ouviu falar de batismo no Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo encontrou no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando ele chegou numa nova cidade para pregar o evangelho. Depois você leia, dever de casa para você, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Então, meus amigos, nós analisamos a fase 0, nós analisamos a fase 1 e agora a gente vai analisar a fase 2. Eu vou tomar um golinho de água e peço para você acelerar de novo no like, sabe por quê? Nós estamos com 16.655 pessoas assistindo ao vivo e só 10 mil likes, tem 6 mil likes de déficit. Então, acelera no like aí, meus amigos, que daqui a pouco eu tenho que adiantar meu serviço aqui, tá? Vamos para a fase 2 enquanto você acelera no like, eu tomo água aqui. Acelera aí, não tá com o dedo engessado, não tá com tendinite, não tá com lesão de força repetitiva, clica aí no like aí. Vamos lá. Depois que eles estudam o terreno, escolhem o local, a instituição e as pessoas, começa a infiltração. Essa é uma das fases mais importantes porque conecta a teoria com a prática. Conecta a teoria com a vida cotidiana. E essa infiltração em grupos, famílias, sociedades, instituições, organismos, estruturas, acontece de forma suave, de forma indireta. Não por confronto, não por imposição, mas por, presta atenção, ocupação gradual dos espaços que já existem. Ou seja, já tem uma igreja ali que está dando prejuízo pro demo, vamos infiltrar. Tem ali já um posto de gasolina, vamos comprar. Tem um hotel, vamos comprar. Tem um produto ali agrícola, uma empresa de produção de comida, vamos comprar. Tem uma empresa que lava carro, vamos comprar. Vão se infiltrando gradualmente nos espaços que já existem. Ou seja, o plano geral envolve a criação também de instituições que imitem as estruturas legítimas, especialmente as religiosas. Ou seja, agora eu vou falar a frase mais importante aqui para você da aula até aqui. O ponto não é destruir o cristianismo de frente, mas distorcê-lo por dentro, criando versões adulteradas, vazias e instrumentalizadas, ok? Começou até um barulho aqui fora para atrapalhar, mas eu vou repetir, porque afinal, sou brasileiro, não desisto nunca. Vou repetir para você, preste atenção, o cara verdadeiro que serve o demo, ele não ataca o cristianismo de frente, diretamente. O ponto central não é destruir o cristianismo frontalmente, é de dentro para fora, distorcê-lo por dentro, criando versões adulteradas, vazias e instrumentalizadas. Você já foi em alguma igreja que o cara pregou do início ao fim e não falou de arrependimento? Você já foi numa igreja que o cara pregou meia hora só e teve 2 horas e 40 de louvor? Não privilegia a pregação? Você já foi numa igreja que o cara já começa assim, hoje a vitória chegou, hoje a vitória é tua, e não fala pro cara tomar vergonha na cara, abandonar o pecado, deixar de fazer coisa errada, entregar sua vida a Jesus e mudar de vida? Você já viu igreja assim? É isso, meus amigos. É isso. O cristão que está fazendo isso, ou ele é funcionário do demo, membro desse grupo, ou ele é um cara que está trabalhando pro demo sem saber, poxa. Porque Jesus fala, quem quiser vir após mim tem que se negar e tomar a sua cruz. O que significa isso? Carregar a cruz, abandonar o pecado, viver em santidade. Não ser mentiroso, glutão, beberrão, nojento, asqueroso, adúltero, né? Não pode ser isso tudo. Jesus fala, sejam mansos e humildes assim como eu sou. Você tem que ter o caráter de Cristo. Hoje nós vemos uma igreja que só valoriza o carisma. Pô, esse cara é muito carismático. Esse cara prega assim, eu me sinto muito bem. Meu irmão, igreja não é lugar de você se sentir bem, não. Igreja é lugar de você tomar-lhe um tapa no meio da tua cara e reconhecer que você não é nada e que você depende de Deus, porque Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Primeiro vem o arrependimento, depois vem a restauração. Que história é essa de venham como estás e continue como estás? Ok?
Jesus falou o quê para o único leproso que veio agradecer? Jesus falou: vai e não peques mais, para que te não aconteça coisa pior. E o maior erro de muitos líderes hoje é achar que se falar de pecado e pregar a Bíblia de verdade vai espantar as pessoas. Vai espantar só gente nojenta, porque cristão verdadeiro gosta de ouvir a verdade. Ok? Cristão verdadeiro gosta de ser confrontado, porque sabe que no confronto há amor. Porque a Bíblia diz: eu repreendo aqueles a quem eu amo. Onde não há repreensão, não há amor. Há só amor pelo teu dinheiro para arrancar dinheiro do teu bolso. Ó, você é lindo e maravilhoso. Libera 10 mil reais aqui no meu bolso. Aí sim, ele não tem amor à tua alma e à tua salvação, que ele não tá nem aí se você vai pro inferno, porque ele já vai pro inferno também, quer que você vá junto. O que ele quer é o dinheiro que tá no teu bolso. Por isso ele acha que se ele pregar a verdade, ele vai perder dinheiro. Ignorância dele, porque quanto mais se prega a verdade, mais pessoas chegam. Não foi assim com Jesus? Jesus pregava a verdade, descia a paulada em todo mundo, fez lá, derrubou os vendilhões do templo, falou duro quando era para falar, e Jesus o quê? Uma multidão o acompanhava, porque, querendo ou não, o povo ama a verdade, tá certo? Agora, o problema é que o povo fica anestesiado, e iludido, e massageado, e enganado, manipulado pelas mentiras. E às vezes, meus amigos, quando a gente está muito acostumado de ouvir mentira nas igrejas, nos cristianismos, nas pregações, nos estudos bíblicos, significa que a gente precisa tomar-lhe um tapão no meio da cara para ver se acorda. Lembra do apóstolo Paulo que estava acostumado a ouvir mentira, teve que cair do cavalo, teve que ficar cego para entender que estava errado? Lembra do filho lembra do filho pródigo que teve que comer comida de porco para perceber que estava errado, para querer voltar para casa do pai? Ou seja, é por isso que a repreensão é importante. E foi por isso que Jesus repetiu o que está escrito lá no livro de Deuteronômio: eu vos deixei passar fome e vos humilhei, para descobrir o que havia em vosso coração e para vos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso que Jesus fala para Satanás em Mateus 4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está retomando uma passagem maravilhosa do livro de Deuteronômio, que é o quarto livro da Bíblia do Tanakh, né? Que são Torá, Neviim, Ketuvim, a lei, os escritos e os profetas. O quarto livro o quinto livro da Torá, que é o Deuteronômio, no capítulo 8, Deus fala para o seu povo: eu te humilhei, eu te deixei passar fome, não para te destruir, mas para descobrir o que há de verdade no seu coração, qual é o seu interesse no meu relacionamento, e para vos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando é que a gente vai voltar à verdade? E é isso, obviamente, que eles temem. É obviamente que é isso que eles não querem, porque o objetivo deles é destruir o cristianismo não de frente, mas distorcer de dentro para fora, criando versão adulterada, vazia e instrumentalizada do evangelho. E é agora, meus amigos, que eu preciso falar algo importante para vocês. O quê? Meus amigos, eu acabo de criar o meu canal só de estudo bíblico, só de pregação, que é o canal Pastor Daniel Lopes, ok? E eu gostaria que todos vocês que estão assistindo agora, as 16 mil pessoas, 16.658 pessoas que estão assistindo, se inscrevessem no canal aqui no YouTube, Pastor Daniel Lopes, onde você tem ali todo dia uma tonelada de estudo bíblico confrontando esse cristianismo falso e mergulhando no cristianismo verdadeiro, tá? Horas e horas e horas e horas de material gratuito para você, é só chegar lá e assistir, meu irmão, tá? Não tem como você falar: mas não tem ninguém que prega isso. Vai lá, tá certo? Tem gente falando: pô, você acabou de criar esse canal? Meus amigos, esse canal era o meu canal Desvendando Original, que já tinha 150 mil pessoas, tava parado. Eu transformei o canal Desvendando Original, com a ajuda da minha equipe, no canal Pastor Daniel Lopes, tá? Tá lá gratuito para você, uma tonelada de pregação, fora as pregações que eu tenho feito aqui para você, abertamente, só chegar. Tá bom, meu irmão? Então convido todos vocês a se inscreverem lá no canal Pastor Daniel Lopes, para você estar inscritaço ali, né? E a gente ter todo esse material aí, você ter o acesso, beleza? Agora, meus amigos, nesse momento, eu gostaria de combinar contigo a nossa palhinha da arca, tá certo? Por que a palhinha da arca? Você fala assim: cara, qual é a única maneira da gente impedir esse plano? Qual é o único caminho? Parece que os caras dominaram tudo. Você hoje não olha para o mundo e você olha assim e você fala: cara, eu tenho a sensação que os caras dominaram tudo, que não tem mais nada a fazer. É isso que eles querem que você pense,
ok? Vamos combinar o seguinte, então. A gente está com 16.353 pessoas assistindo ao vivo. Vamos combinar 14 mil likes? 14 mil likes é mole, a gente vai precisar só de 2.500. Então, acelera no like enquanto eu vou tomar uma aguinha e agradecer a galera que está dando aqui apoio ao canal. Beleza? Então, meus amigos, muito obrigado a vocês que estão assistindo, muito obrigado a vocês que compartilharam. Eu tenho certeza que se você realmente ama o próximo, você vai compartilhar essa aula de hoje, essa live de hoje, esse assunto de hoje, esse vídeo de hoje. E eu quero dar uma. Enquanto você acelera no like, é só clicar. Quero fazer um agradecimento muito caloroso aqui ao Cristiano Araújo. Fala, professor, tudo bem? E aí, Conselho da Paz Mundial já está rolando mesmo? Deus abençoe o senhor, sua família e nós todos. Deus, meu rei, é fiel. Amém. Então, o presidente Donald está criando o Conselho da Paz. Meus amigos, quando o cara fala paz, é guerra. Você pode ter certeza, tá? Fabin Seven, fala, Daniel, tudo bem? Você acha que esse navio lá de Pequim, no Brasil, pode ser um cavalo de Troia, igual aquele navio que apareceu na capa da revista Economist? Pode ser, cara, mas eu acho que eu preciso de mais tempo para pesquisar isso. Tá muito estranho, tá? Perfil AK, e depois a palavra Yábico. Quem derrubaria o regime do Donald? Eu acho que não vai ser derrubado não, tá? Estou sabendo que o regime do Donald está no fim. Pode ser que eles mandem ele pro Beleléu e deixem aí o menino prodígio J.D. Vance assumir, né? Vamos ver. Michael Douglas, Daniel, enviei 3 áudios pro suporte para te mostrar urgente, mas não estou conseguindo escrever os áudios no superchat. Analisa, por favor, é urgente. Obrigado, Michael Douglas. Vou dar uma olhada lá, tá? Vou pedir para a equipe me passar. Sérgio, fala sobre a Batalha de Los Angeles de 1942. Cara, isso aí é legal pra caramba. Vou deixar esse tema para um próximo encontro, mas isso é muito interessante, tá? O Michael Douglas falando que isso aí tem a ver com produtos para melhorar a saúde da pessoa, mas que na verdade vai deletar geral, né? Obrigado. Alex Fagundes, Daniel, pensando em manipulação, o que você acha de tirar os livros apócrifos? Será que nos permitem só ler o que querem? Ah, não, meus amigos, eles não tiraram os livros apócrifos, eles inseriram. Eles não tiraram. Todos os livros apócrifos estão no Antigo Testamento. O Antigo Testamento original é judaico. No Antigo Testamento original judaico tinha os livros apócrifos? Não. Eles foram inseridos depois, e depois eles só consertaram, retornando ao original, tá bom? David, hoje não foi uma aula, foi uma pregação profética, despertamento, valeu. Transcendência aí, obrigado aí pelo apoio. Daniel, qual é o nome daquele livro que mostra como ocorrem disputas corporativas em Nova York? Você citou uma vez numa live sobre o presidente Donald. Cara, será que é o One Nation Under Blackmail? Uma nação debaixo de chantagem? Será que é isso? Cara, agora você me pegou, hein? Moisés, eu lembro de que o Batman falou pro Superman, você não é valente, homens são valentes. Ou seja, no final, o homem que é o superpoderoso. Será? É exatamente isso, porque não viu e creu, né? Muitos viram e creram, bem-aventurados que não viram e creram. Nathalie Santos, obrigado pelo apoio. Andréa Poleto também. Valeu, galera, aí, pelo super apoio de vocês. Glória a Deus por isso. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Estamos com 13.218 likes. Falta só uma merrequinha aí pra gente bater os 14 mil. Mas, como a gente já precisa adiantar o serviço, eu já quero dizer pra vocês a única forma da gente resistir a esse plano do demo. A única forma de impedir isso, tá? E eu digo para vocês o seguinte, presta muita atenção, porque agora está iniciada a palhinha da arca. Presta atenção. Na lógica desse grupo que serve o demo e que domina o mundo, porque o próprio Jesus falou, o mundo jaz no maligno, mas o Deus de paz esmagará Satanás e o seu poder debaixo dos nossos pés, como está escrito lá em Romanos 16, 19. Na lógica desse grupo, o único calcanhar de Aquiles desse grupo são cristãos verdadeiros que desenvolvem, vivem e praticam uma visão de batalha espiritual. Ok? Na lógica do grupo, impedir que as igrejas e os cristãos desenvolvam uma visão de batalha espiritual é crucial, porque visão de batalha espiritual num cristão verdadeiro, para esse grupo, é o único fator capaz de romper o funcionamento invisível desse plano. Isso é vital para eles em nível estratégico, simbólico, psicológico e narrativo, tá? E eu vou explicar para você agora por que isso é tão importante. Meus amigos, a gente poderia definir batalha espiritual como não apenas crenças em forças espirituais, mas a consciência ativa de que existe um conflito acontecendo. O próprio apóstolo Paulo diz, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, hostes celestiais nesse mundo tenebroso. Nossa luta não é contra pessoas, é contra seres espirituais malignos caídos.
Então, batalha espiritual não significa, eu creio que existem forças espirituais. Não. É você ter a consciência ativa de que existe um conflito organizado, intencional, estratégico, operando por trás dos eventos cotidianos. Você olha uma pessoa virando presidente aqui, um outro virando deputado federal lá, você olha o outro ganhando o prêmio Nobel aqui. Você sabe que tem um plano espiritual por trás disso tudo, tá? Então, para o grupo que serve o demo, essa consciência de batalha espiritual é muito perigosa. Por quê? Quebra a apatia, quebra a ignorância, quebra a passividade do cristão, quebra essa normalidade aparente. É normal um cara ser pastor e falar só de dinheiro, não falar da Bíblia. É normal um cara ser pastor, pregar só meia horinha e ter 3 horas de louvor. É normal um cara ser pastor, pregar, não falar de Jesus, não falar de arrependimento, não falar de pecado, não falar de mudança de vida, não falar de cruz, não falar de céu, não falar de inferno, não falar de nada. É normal. Não é normal. Quando o cara tem visão de batalha, ele fala: opa, está sendo pregada no púlpito doutrina satânica. São doutrinas de demônios. São espíritos enganadores. Então, o cara que tem visão de batalha espiritual, ele não acha tudo normal, ele não é iludido pelo encantamento da manipulação, do disfarce e da apatia. Ele percebe os padrões naquilo que antes todo mundo achava que era mera coincidência. E visão de batalha espiritual também faz os cristãos e as igrejas saírem da passividade para um estado de vigilância total, porque Jesus dizia vigiar e orar incessantemente, porque o inimigo está ao redor, rugindo como leão, procurando a quem lhe possa tragar. Ok? Então, meus amigos, o plano do demo depende do plano e do projeto e da agenda permanecer invisível. Quando esse plano é percebido, ele deixa de ser silencioso e vai por água abaixo. Ou seja, esse plano só funciona quando você tem cristãos que acham que têm fé, mas não têm discernimento. O discernimento é uma condição vital para impedir esse plano. Agora, a fé sem discernimento é ideal para o demo. E o grupo que serve o demo, ele distingue 2 tipos de religiosidade. Uma fé que é só emocional, automática, cultural, o cara que vai para a igreja para ganhar dinheiro ou para pegar a mulher dos outros. Agora, uma outra fé que é diferente, fé com discernimento estratégico. Então o grupo ele consegue prosperar e ter vitórias apenas no primeiro grupo de pessoas que tem só a fé emocional, que não sabe Bíblia, não sabe nada, vai para a igreja só porque não tem nada melhor para fazer. Então o grupo, ele consegue prosperar só no cristianismo falso. Cristão que é falso, que só frequenta igreja, que acha que só porque o líder falou tudo é verdade e que repete discurso combinadinho, discurso produzido, discurso de efeito. Você é lindo, você é maravilhoso, você é vitorioso. Só vitória, só glória, só aleluia. Se prepara, irmão, chegou a vitória. Que vitória, meu irmão? Deus não habita em lugar podre, Deus não habita em lugar onde tem pecado, Deus não habita em vida com podridão. Que história é essa? Então, meus amigos, igrejas que brincam, aí o negócio funciona. Igreja que o cara só frequenta, só bate o cartão, confia em toda a lorota que tá todo mundo falando e repete discurso espiritual só coladinho, aí não interpreta o mundo como campo de conflito, isso aí pro grupo é previsível, manipulável, facinho. Então, impedir a visão de batalha é impedir que a fé consiga evoluir de mera expressão, mero emocionalismo para uma percepção, uma vigilância, vigiar e orar incessantemente. Examine todas as coisas, retém o que é bom. Então, meus amigos, o grande problema para o pessoal do demo é que, presta atenção, a visão de batalha rompe a infiltração. A gente já viu que um dos pilares do plano do demônio é a infiltração por meio de disfarce, usando igreja falsa, liderança corrompida, discurso cristão só na aparência. Isso aqui só funciona se a igreja só olha para a aparência, não olha para a essência. O líder é muito bom, por quê? Porque tem carisma, o cara não usa o discernimento. E os erros são tratados como meras falhas humanas e não como uma estratégia. Agora, a visão de batalha espiritual, pelo contrário, questiona o que está sendo visto, identifica as manipulações e desconfia de um sucesso fácil e rápido. Ou seja, a visão de batalha expõe
o plano do grupo antes do tempo, e por isso ela precisa ser neutralizada, é por isso que batalha espiritual virou coisa de gente ignorante. E é por isso que eles perverteram o conceito de batalha espiritual para um monte de misticismo maluco que não tem nada a ver com Bíblia, tá certo? Então, meus amigos, a batalha espiritual é uma das poucas áreas que o inimigo não consegue controlar. Sabe por quê? O grupo consegue fazer, o grupo do mal, que serve o demo, ele consegue entrar numa igreja, fingir que é cristão, levar todo mundo para o inferno sem a pessoa perceber, falar um monte de mentira e ninguém perceber que está sendo pregado mentira, porque eles conseguem controlar discurso religioso superficial, mas eles não conseguem controlar o discernimento espiritual que as pessoas têm. Esse grupo tem o poder de imitar pastor, imitar culto, imitar ritual, copiar a linguagem bíblica, simular uma vida certinha, enquanto o cara é um completo devasso, mas a percepção espiritual, o discernimento espiritual, uma visão crítica do que está sendo invisível, isso ele não consegue falsificar, tá? Por isso que o grupo prefere, sabe o quê? Igreja só focada em prosperidade. Aí, meu irmão, parabéns, hein? Você tá numa igreja focada só em prosperidade? Pô, parabéns pra você, hein? Igreja focada em prosperidade, emoção ou só estrutura, o demo adora. Cristão que não conecta os eventos espiritualmente não tem discernimento espiritual. Demo acha lindo. Líderes que rejeitam a ideia de conflito espiritual, dizendo que isso aí é viagem, isso aí é na maionese, isso aí é muito isso é muito, isso é fundamentalismo, isso é muito fanático. É, meus amigos, é por isso que eles querem neutralizar essa visão de batalha. Um dos pontos mais importantes e que a maioria não percebe é que o grupo não precisa destruir o cristianismo. Ele só precisa desativar a capacidade de resposta da verdadeira igreja e do verdadeiro cristão, ok? Conseguiu entender o que está em jogo, tá? Então, uma igreja que não percebe a guerra espiritual é uma igreja que não luta. Ué, claro. Ah, você viu a batalha? Não, nem tô sabendo de batalha. Se não tem batalha, você não vai lutar. Só que a Bíblia diz, a nossa batalha não é contra carne e sangue, é contra o principado e potestade. O apóstolo Paulo fala sobre a armadura do cristão, capacete da salvação, espada do espírito, escudo da fé, sandálias do evangelho, couraça da justiça. Então, meus amigos, para o grupo do demo, impedir a visão de batalha é muito bom, porque preserva a aparência deles, evita uma resistência organizada e mantém o plano maligno funcionando sem ninguém se opor a ele. É uma estratégia, presta atenção que agora é a frase-chave. É uma estratégia de anestesia e não de confronto, ok? Ou seja, muitos dos líderes políticos, muitos dos expoentes da geopolítica, que você olha e fala: esse cara é cristão, esse cara é pró-família, esse cara é do meu time, ele está num disfarce, usando a anestesia espiritual para fazer de você um uma peça útil, uma massa de manobra, uma Maria vai com as outras. Essa que é a grande ideia, tá certo? Então, o mal numa igreja que não tem visão de batalha avança sem ser notado. A gente vê uma igreja que parece que está acordada, mas está dormindo, e você vê que ali eles encontram eh, lugar. Agora, o grupo, ele só consegue sucesso se ele impedir que as igrejas e os cristãos tenham uma visão de batalha espiritual. Eles têm que impedir a igreja de romper a invisibilidade do plano, tornar o plano visível, impedir o cristão de transformar uma fé passiva em vigilância ativa, desmascarar infiltrações antes que elas amadureçam, cortar o mal pela raiz, gerar uma resistência coletiva e impede a normalização do mal disfarçado de bem. Ou seja, nós só temos uma saída: romper essa invisibilidade do plano, transformar uma fé passiva numa vigilância ativa, vigiar e orar incessantemente, desmascarar essas infiltrações antes que elas amadureçam, cortando o mal pela raiz, fazer uma resistência espiritual coletiva e impedir a normalização do mal que está ali se disfarçando de bem. Ou seja, o conflito não é vencido pela quantidade de fé, mas pela qualidade do discernimento. E é exatamente isso que o grupo precisa para vencer. Eles não têm medo de muitos cristãos, eles têm medo de cristãos com discernimento. Ok, meus amigos? Então, eu falei para vocês apenas a fase 0, 1 e 2. O mais sinistro de tudo é que tem a fase 3, 4,
5 e 6. Tem um cronograma. E tem também um detalhe. Por que você acha que o Brasil é tão importante nesse plano? Não é apenas porque no Brasil tem muito cristão, tem vários outros fatores. Então presta atenção, meus amigos. Para que você não seja massa de manobra, eu quero trazer as outras fases do plano e explicar por que o Brasil está agora no olho do furacão e virou o interesse majoritário do presidente Donald e do mundo. O mundo está de olho no Brasil, porque neste ano nós temos disputas pelo Executivo Nacional. E essas disputas precisam estar na mão desse grupo para que eles consigam avançar o seu plano, que você sabe muito bem, tem uma data para que seja concluído. Eles estão doidos para que até 2030 eles já tenham todas as peças no lugar. Só que, meus amigos, nós estamos em 2026, faltam 4 anos. E 2027 tem que estar tudo já pré-encaixado. Então, meus amigos, nesse momento, se você quiser conhecer as próximas fases desse plano, mais detalhes de quem é quem, conhecer o cronograma, e eu vou explicar para você por que que o Brasil é tão importante nesse plano, eu quero te convidar para vir lá para a Arca agora. Lá na Arca, meus amigos, você sabe que ali eu consigo falar mais coisa. Você sabe que ali dentro a gente tem mais liberdade para trazer conteúdo, tá? E lá na Arca hoje, meus amigos, eu vou começar uma série de estudos nesse sentido, trazendo para vocês uma interpretação da geopolítica pela ótica da batalha espiritual. Você tem noção disso? Geopolítica espiritual, geopolítica pela ótica da batalha espiritual. Estudar teologia junto com geopolítica. Você tem noção disso, meus amigos? Se você quer ter agora um curso especialíssimo que eu vou dar para você explicando como a geopolítica se mistura com a batalha espiritual e o mundo espiritual, eu vou trazer isso tudo na Arca agora para você. Porque lá as coisas ficam mais claras e a gente consegue dar nome para alguns bois. E hoje, meus amigos, eu tenho uma opção maravilhosa para você, porque a Arca hoje, ela eu consigo para você com 24% de desconto. A Arca é uma assinatura anual. Se você fizer a assinatura anual à vista, você consegue R$ 198,50 de desconto. E se você quiser vir estudar batalha espiritual comigo a partir da geopolítica e entender a geopolítica a partir da Bíblia e da batalha espiritual, meus amigos, a hora é agora. Eu faço uma convocação para todos os cristãos do Brasil. Acordem, despertem, tá? Se você quiser assistir minhas pregações, ótimo. Visite o meu canal de pregação, que é o canal Pastor Daniel Lopes, tá? Tá tudo lá, horas e horas e horas de material. Agora, se você quer ser meu aluno, se você quer estudar comigo, se você quer ser treinado por mim, aí você tem que vir para a Arca. Meus amigos, vamos lá? Para a Arca, lembrando, faça sua assinatura anual. Como é que você assina? É muito fácil. O link está aqui no chat, fixo no topo do chat. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, é o primeiro link aqui embaixo. O link também está aqui embaixo no primeiro comentário fixo aqui embaixo. E o link também está na descrição do meu perfil no Instagram. Venha para a Arca agora. Você quer saber quem são esses caras? Eu vou revelar tudo para vocês agora. Você quer saber quem são esses grupos? Eu vou revelar para vocês. Você quer saber por que que o Brasil é tão importante? Eu vou revelar para você. Você quer estudar comigo geopolítica a partir da batalha espiritual? Ah, meus amigos, vai ser uma jornada maravilhosa. O link tá aí no chat, tá fixo no topo do chat, tá aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Também tá aqui embaixo no primeiro comentário fixo. Vamos lá para a Arca agora. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Examine todas as coisas. Retenha o que é bom. Vamos lá para a Arca. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Valeu.